todos, sou o Blade Spark, bem-vindos ao meu canal Revisões Transformers. Hoje venho fazer a revisão deste Bumblebee e vamos a isso. Temos então aqui o Bumblebee modo veículo, conhecido também como Volkswagen Beetle ou Carocha. Queria aproveitar para fazer um agradecimento ao meu amigo e grande colecionador de Transformers, Adelino. Foi com a ajuda dele que eu consegui este exclusivo da Netflix. Muito obrigado e um abraço ao mesmo. Já vos vou mostrar mais detalhadamente aqui a figura. Muito rapidamente mostro-vos aqui a caixa sendo da Netflix. Logotipos que nós já conhecemos. Aqui tem o nome dele, Bumblebee. Aqui visto pela parte superior. Aqui esta parte de lado com esta imagem muitíssimo porreira. A parte de trás, bastante ilustrativa, mostra ele em modo robô, 20 passos para fazer transformação para modo veículo e vice-versa. E uma nota também é que esta figura, neste caso este veículo, foi autorizado mesmo pela Volkswagen. Então, por isso é que está tão bem feitinho, na minha opinião. Esta imagem também lateral, sensacional, também já é conhecida. E aqui a parte de baixo da caixa, que é o normal. Voltando aqui ao foco da nossa revisão, este excelente Bumblebee está muito terrestre, está muito detalhado. As 4 jantes são cromadas e também tem o logotipo da Volkswagen, puxador cromado, espelho retrovisor, este plástico azul translúcido aqui a representar como se fossem as janelas do modo veículo. E aqui também um detalhe, que aqui no capô também tem o logotipo da Volkswagen, assim como aqui à frente tem o logotipo dos autobots. Isto pela parte da frente, para-choques, aqui o para-choque dianteiro e as ópticas dianteiras também, analisado. Este lado é igualzinho ao outro. Isto aqui pela parte de trás, para-choques traseiro, luzes traseiras, muitos detalhes. Isto pela parte de cima e visto pela parte de baixo. Na minha opinião, está muitíssimo bem feito. Ele rola muitíssimo bem, como também podem ver, rola perfeitamente bem. Vou-vos também já aqui mostrar a comparação com outras figuras. Eu ainda não tenho o Cliff Jumper, mas optei por trazer aqui a RC. Esta RC, se não tiverem erro, é da Legends e é atacar a Tommy. E não tenho a mais recente da Earthrise, não. Prefiro esta. Na minha opinião, gosto mais desta. E como podem ver, eu acho que fica muitíssimo fixe e muitíssimo bem. Até aqui ao pé deste Bumblebee. É certo que ela é um bocadinho maior, mais comprida que o Bumblebee, mas ainda assim acho-a muitíssimo parecida com o filme do Unicron e acho que está altamente. Como não poderia deixar de ser, trago também aqui o Optimus Prime modo terrestre da Earthrise. Está também sensacional e acho que ficam muitíssimo bem estas duas figuras, uma ao pé da outra. Este Bumblebee cabe dentro aqui da cabine do outro lado aqui do Optimus Prime. Na revisão fiz já, depois se quiserem ir ver, são muito bem-vindos. E o Bumblebee realmente dá para colocar aqui dentro. Mas agora mostro-vos aqui o Bumblebee em termos de comparações e dimensões, assim como fica em proporção. E mesmo sem a cabine aqui do Optimus Prime, eu também acho que fica altamente, fica muitíssimo bem. Duas viaturas terrestres muitíssimo bem representadas. Um pouco diferente, mas também queria fazer esta situação um bocadinho diferente. Trago aqui um Dinobot, conhecido como Grimlock. Parece ser da Power of the Primes, mas não é. Isto é uma third party e o nome é Black Mamba. Ele é um oversize, portanto é um bocado maior do que o original da Hasbro. Depois irei fazer a revisão mais detalhada dele, mas é uma figura sensacional. E acho engraçado fazer assim com um Carocha, assim um Volkswagen Beetle. Acho que fica assim tanto engraçado. E assim a comparação com um dinossauro, que na minha opinião acho também muito cartoon. Acho esta figura está sensacional, muito chihuahua, na minha opinião. Aqui este Volkswagen Beetle, este Bumblebee,
Também tem aqui um modo um tanto estranho, mas vou-vos mostrar claramente. Então, abrindo aqui esta parte de trás, as instruções dizem que nós temos que desencaixar aqui esta peça, que isto é um part former. Eu não me importo com isso, hoje em dia tem já muitas figuras que o são, e então eu não vou desencaixar, porque não vejo necessidade para isso, mas articulando aqui um bocado cuidadosamente, isto não danifica a figura, nem vai estragar nada. Vira-se assim aqui para a parte superior, volta-se aqui a fechar. Isto tem aqui um pino e vou buscar a arma dele, claramente que ele tem que trazer a sua arma, que é tipo um canhão um bocadinho grande para a figura em si, mas está fixe, está porra. E então este canhão tem aqui um orifício também aqui da parte de trás, que dá por sua vez para encaixar então neste porte aqui, também está aqui nesta parte, se colaborar comigo. Então encaixa aqui nesta parte assim e pronto. Esse é o modo que a Hasbro optou por fazer. Como eu lhe dizer, não vejo nenhum mal nisso. Não é de todo para mim um modo favorito. Prefiro muito mais que ele esteja carocha normal. Mas claro, opções é sempre bom, e para quem gostar, porque não? É uma opção, e opções é sempre fixe termos várias opções diferentes. Tá fixe, está porreiro. Para quem gostar e quiser, tem aqui então este modo alternativo. Vou voltar a posicionar esta parte como estava anteriormente. Como podem ver, dá-se aqui uns jeitos, vai-se aqui ajeitando, vai-se articulando aqui a figura e ela volta novamente à parte estava antes, sem estragar, sem danificar, e está novamente Volkswagen Beetle. Contudo, esta arma também se desmonta em várias partes, uns 5 componentes, que por sua vez é um outro modo que também há, parece mais baseado até, digamos, no James Bond ou assim, algo desse género. Então com este clipe dá para encaixar aqui em baixo, tem aqui uma entrada, esta zona aqui encaixa aqui por baixo da roda, fica mesmo um ski. Aqui esta parte também encaixa aqui nesta zona. Aqui esta peça abre-se e temos aqui uma entrada. Vou tentar mostrar-vos aqui um bocadinho melhor. Temos aqui uma entrada e estas duas entradas, e onde esta peça aqui encaixa este pino, encaixa nesta, e estas duas encaixam ali em cima. Então esta zona aqui encaixa-se toda, fica aqui tudo arrumado, aqui bem encaixado. Por sua vez, estas armas pronto, encaixa-se aqui do lado, também tem aqui um pino, tem aqui um orifício para colocar. E eu, quando vi este modo, realmente lembrei-me assim num... isto aqui escorregou, encaixado. Pronto, lembrou-me assim um carocha jet ski, mais estilo James Bond, é o que me parece, é o que me faz lembrar. Um 007 assim a deslizar e não a rolar, com canhões assim de lado. Mas é como eu digo, é mais um modo, é mais uma opção para quem gostar, porque não? Não vejo porquê, mas fica diferente, pronto, fica assim diferente. Vou só agora já retirar todos estes componentes, e daqui a pouco já volto outra vez a colocar o canhão original e aqui os jet skis, e vou prosseguir agora à transformação do mesmo. Aqui esta parte convém já desencaixar, aqui esta parte aqui de trás. É o seguinte, eu vou só fazer um bocadinho fora da câmara porque esta parte aqui está muito apertada nestas mãos, depois eu já vos explico, mas está aqui muito apertado e eu volto já. Já estou de volta com esta peça retirada. É o seguinte, se o vosso estiver
com mais facilidade em retirar. Isto é basicamente simples, é só mesmo retirar aqui destes orifícios, só que o meu, como está tão apertado, eu optei por fazer fora da câmara com mais cuidado e cautela para não danificar nada. Já voltamos aqui novamente a esta peça. Para quem quiser, temos aqui um outro modo buggy, pronto, é um modo também veio um bocadinho diferente, mas vou dar início já à transformação, abrindo aqui esta zona destes painéis todos. Abre-se aqui estes painéis, que por sua vez há de ser aqui a zona das pernas e dos pés. Dá-se também aqui uma folga já nesta parte. Roda-se toda esta zona aqui para a parte da frente, abrindo aqui. Roda-se isto daqui para a parte da frente. A cintura, dá-se já aqui a rotação à cintura. E aqui a parte dos pés e pernas é rodar aqui a roda para a parte de dentro. Todo este painel roda aqui para esta zona, e aqui as jantes têm os orifícios que por sua vez aqui este pino encaixa dentro de um destes orifícios e fica dá-se aqui um clique e fica já aqui um pé formado. Este lado é igualzinho ao outro, mesma situação, vira-se aqui o painel todo, já assim com o painel todo virado. Aqui novamente este picolete há de encaixar, encaixa-se nestes orifícios da jante. Já temos aqui os pés e as pernas feitas. Aqui a parte do tronco, abre-se aqui o tijadilho, abre-se assim, aqui o capão guarda-se aqui desta parte, estas peças também viram já aqui para cima, fecha-se, os braços rodam-se para a frente e temos quase o Bumblebee finalizado, faltando então esta peça que colocamos de parte aqui neste orifício. Este encaixa aqui perfeitamente e temos sim agora o nosso Bumblebee já em modo robô. Uma excelente figura, na minha opinião também representa perfeitamente o cartoon. É certo que é um bocadinho mais focado na série Netflix, mas ainda assim para mim está muitíssimo bom, muitíssimo fixe. Tentar agora aqui fazer um bocadinho mais de zoom para vos mostrar aqui a parte da cabeça. Tem assim aqui uns grandes detalhes, ali a zona em cromado, está muito pormenorizado, muito detalhado. A parte dos pés também, gosto imenso, está muitíssimo porreiro, está altamente. A nível de articulações, a cabeça roda 360, sim, aqui é uma ball joint um bocadinho justa, mas roda 360 graus, roda aos 360, os braços igualmente, da mesma forma roda 360, a abertura vai assim isto tudo, aqui na zona do cotovelo vai a 90 graus, à vontade, as pernas por sua vez vão isto tudo para a frente, para a parte de trás vão até aqui. Se nós tirarmos esta peça vai mais um bocadinho, mas não é necessário, vai assim tudo isto aqui para trás. A zona aqui do joelho vai a 90 graus, à vontade também, sim, 90 graus. A nível de amplitude dá para fazer esparregado, ou denominadamente o Van Damme, também dá para assim fazer essa opção. Muito articulado, é uma figura completamente articulada. E aqui os pés não têm rotação para a frente nem para trás, mas têm todo este ângulo, dá para fazerem posições diversas e imensas com esta figura. Por acaso a nível tem de posições e articulações é brutalíssimo, é mesmo fenomenal. Aqui o canhão do mesmo, agora já o tenho todo montado e também, pronto, é como eu disse, é um bocadinho grande, mas está fixe e é compatível com os Blast Effects que nós também já conhecemos e fica algo assim fixe, assim, em grande, mesmo grande Blast, está porreiro. Daqui a pouco já mostro como eu prefiro pôr aqui a arma dele, mas para já vou agora buscar outras figuras para fazer a escala de comparação. Para as comparações trago então aqui a RC versão Takara Tomy. Acho que ficam muitíssimo bem os dois.
Também trago aqui o Optimus Prime, ficam altamente, na minha opinião, muito cartoon, muito G1 e a nível de dimensão, tamanhos, acho que estão mesmo top, muitíssimo bem os dois. E este magnífico Grimlock, como há pouco frisei, é uma versão oversize, maior do que o normal da Hasbro, e também acho que ficam muitíssimo porreiros os dois. O Bumblebee definitivamente tem que ser mais pequenino, mas este Grimlock, o facto de ser maior do que o normal, fica assim excelente, gosto imenso. Para mim, para a minha coleção G1 fica muitíssimo porreiro. Como há pouco também tinha frisado, a parte das armas, prefiro das armas assim em separado, sim as duas, uma em cada mão, como eu gosto mais de depois pôr no meu Bumblebee, assim no display e assim em modos, assim posições e isso tudo, e gosto imenso de como fica assim a versão do Bumblebee, muitíssimo fixe, muitíssimo porreiro, uma figura que é muito articulada e para mim perfeita mesmo, G1, cartoon, além de Netflix, também encaixa-se perfeitamente no cartoon do G1. Espero que tenham gostado. Irei deixar o link aqui em baixo do meu Facebook e Instagram. Irei tentar melhorar mais alguma coisa, tentando sempre fazendo melhorias, e irei fazer mais reviews. Desde já, muito obrigado e até breve.